Falávamos antes dos comerciais a respeito do uso dos smartphones, da tecnologia, até no Exército Brasileiro. Segundo o general, lá não há restrição não, viu, para o uso pessoal desses dispositivos. É claro que tem que ter, né, coerência, porque qualquer atividade profissional exige atenção, exige cuidado, ainda mais no Exército Brasileiro, né? Agora, a gente também imagina que as regras precisam ser levadas à risca, né? No Exército, pelo menos, é essa impressão, eu até comentava com o general, porque há uma tradição dos militares de serem enérgicos, né? E serem rígidos nas regras e nas leis. Para quem está fora desse universo no mercado de trabalho, são as empresas que estão com a cabeça quente, sem saber o que fazer, para poder regular esse uso dos dispositivos. Muitas empresas, aliás, até já deixam à vontade o funcionário para que ele utilize, porque acreditam que isso também ajude na criatividade. Bom, há quem concorde, há quem discorde. O fato é que tem aqui uma reportagem especial falando de uma pesquisa que chama atenção, e esta vale para todos que estão ouvindo. A pesquisa aponta que o uso de computadores, smartphones e tablets por mais de 3 horas diárias, só 3, pode causar uma síndrome visual. Vejam bem, 3 horas, imagina, a gente fica muito mais tempo que isso, não fica não? Visão embaçada, olho seco, dores de cabeça nas costas e no pescoço. Esses são alguns dos sintomas da chamada síndrome visual relacionada a computadores. O problema afeta milhares de usuários que passam muito tempo em frente a telas de computadores, smartphones e tablets. De acordo com um estudo da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, cerca de 90% das pessoas que fazem uso dessas tecnologias por mais de 3 horas diárias apresentam pelo menos um desses sintomas. A jornalista Maíra Nolasco, de 22 anos, começou a ter dores de cabeça depois de passar mais de 10 horas em frente à tela do computador, além de usar o smartphone durante o dia. Sempre tive a vista perfeita. Desde que eu comecei a trabalhar, que eu fico direto no computador, comecei a ter muita dor de cabeça e isso me levou ao médico um pouco mais cedo. E lá eu descobri que já estava precisando usar óculos para leitura e para usar quando eu estiver usando computador, cinema, televisão, enfim, qualquer tela. E aí agora eu uso o óculos, faz parte já da minha rotina. Uma pesquisa britânica feita com 2.000 voluntários revelou que 43% das pessoas com menos de 25 anos sentem irritação ou ansiedade quando não podem checar seu telefone quando desejam. Ainda de acordo com o estudo, em geral, pessoas dessa faixa etária conferem seus celulares cerca de 32 vezes por dia. Como acabam olhando bem mais perto para os aparelhos do que para outros objetos, consequentemente piscam menos. O normal é piscar de 10 a 15 vezes por minuto. Quem usa muito essas tecnologias tende a reduzir esse número em até 60%. De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto de Oftalmologia Penido Burier, esse esforço visual provoca o sintoma mais frequente entre os usuários, o olho seco. Quando nós ficamos atentos a um monitor, a uma tela, nós acabamos piscando menos. E o ato de piscar é reflexo. Quanto mais nós piscarmos, nós vamos produzir mais lágrima e vamos lubrificar melhor a superfície ocular. E quanto menos nós piscamos, nós acabamos tendo o olho mais seco, com uma lágrima de pior qualidade e menor quantidade. O uso dessas tecnologias nas escolas e em casa também vem tornando mais frequente a incidência de casos de miopia entre as crianças. A dificuldade de enxergar à distância tem atingido os pequenos cada vez mais cedo. Segundo uma pesquisa feita pelo oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, atualmente metade das crianças chega ao consultório com os sintomas da síndrome visual relacionada a computadores. Em 2008, quando a pesquisa foi iniciada, apenas 30% apresentavam um problema. Hoje nós temos desde crianças que estão no carrinho, que estão no berço, que estão prendendo a atenção, os pais, estimulando já, passando filminho, imagens, para prender a atenção da criança. Ou seja, as pessoas estão desde muito cedo sendo estimulados a enxergar muito próximo. Estão surgindo dados em pesquisas de que as crianças podem desenvolver miopia
mais precocemente. De acordo com o professor adjunto de oftalmologia da Universidade Federal Fluminense, Maurício Bastos Pereira, para evitar os sintomas, o recomendável é conhecer e respeitar o próprio limite do corpo e não forçar a visão. O recomendável, é que você respeite também o seu limite. Para cada 1 hora de atividade, seja de lazer ou de trabalho num computador ou num dispositivo desses eletrônicos, você tenha pelo menos 5 a 10 minutos de intervalo. E se você tiver uma jornada de 3, 4 horas, parar pelo menos 30, 40 minutos sem fazer um esforço de leitura. Isso seria o recomendável para diminuir os sintomas que são relacionados a esse cansaço visual. A medicina ainda não consegue avaliar os efeitos que essa exposição pode provocar a longo prazo. Os médicos indicam que cada caso deve ser cuidado individualmente e que o paciente precisa procurar um profissional logo que sentir os primeiros sintomas. Além disso, atitudes simples como reduzir o brilho da tela, diminuir a quantidade de luz nos ambientes e manter uma distância de cerca de 60 centímetros do aparelho evitam os danos que a exposição excessiva pode causar à visão. Os especialistas também recomendam a realização de exames oftalmológicos regularmente. Do Rio de Janeiro, Gabriela Viana.